Meus irmãos e minhas irmãs, estamos começando então já com a oração e agora vamos para o nosso catecismo. Catecismo Maior de São Pio X. Lá na página 81, nós estamos no sexto, é o parágrafo 3º, aí fala do sexto e nono mandamento da lei de Deus. É interessante porque essa distribuição também na nossa confissão é assim, né? Que nos proíbe o sexto mandamento não pecar contra a castidade. O sexto mandamento não pecar contra a castidade proíbe qualquer ação, palavra ou olhar contrários à santa pureza e à infidelidade no matrimônio. Então, olha, ação, palavra ou olhar contrários à santa pureza. Então aquela história que olhar não tira pedaço acabou de cair por terra aqui, aliás foi para o inferno, porque olhar não tira pedaço, tira sim pedaços e mais pedaços enormes da salvação das pessoas e faz com que a pessoa então se condene aqui justamente por pecado mortal. Quando você tem noção de que os pecados mortais são contra os mandamentos da lei de Deus, são contra os 10 mandamentos. Então, pecado mortal é aquele que nos leva direto para o inferno, e pecado mortal é aquele que é contra a lei de Deus, aqui os 10 mandamentos. Então, gente, funciona dessa forma, né? Simplesmente aquela história de olhar não tira pedaço, esquece. Tira a sua salvação e joga na lata do inferno, não é nem na lata do lixo. Então, muito cuidado com isso, com pensamentos, com olhares, né? Aí com atos, inclusive físicos, tudo isso que pode afastar você da sua salvação e que o demônio sabe que a carne é fraca e tenta exatamente a pessoa justamente aí. É a primeira coisa que ele faz, né? Testar aí na castidade. O pessoal que já é mais velho, aí um pouquinho adolescente para frente, tenta justamente contra a castidade. Tenta contra a castidade para que a pessoa pegue, já é garantia absoluta. E hoje não está difícil, né? Porque assim, com o celular na mão, a pessoa simplesmente... Outro dia saiu aí uma notícia, por que tantas pessoas estão ficando com hemorroidas no banheiro, porque elas levam o celular, ficam sentadas no vaso sanitário com o celular na mão, fazendo o quê? Em tanto lugar para estar com o celular na mão, eu não vou no banheiro com o celular na mão, que absurdo. Absurdo isso. Então você já está imaginando que tipo de site que essa pessoa está entrando e por isso então se tranca no banheiro a ponto de ficar com hemorroida. Gente, é absurdo em cima de absurdo, tenha muito cuidado, não é só isso. Tem sempre uma atriz, uma artista aí, entre aspas, tudo gente assim disposta, ou um ator, enfim, um famoso, todo mundo disposto a ficar mostrando corpinho. Sempre tem. Em posições sempre assim insinuantes, roupas insinuantes, sendo aquele modelo péssimo para as pessoas, sem contar os anônimos e as anônimas para as ruas que adoram mostrar o corpo feio que eles e elas têm. Devia esconder, né? Tem gente que não tem senso, se você olha, é muito coragem de mostrar seu corpo para as pessoas, devia botar uma roupa larga, porque tá feia a coisa. Só que é assim, além da parte estética, a gente tem que falar da parte da salvação, porque a pessoa que tenta os outros na rua com uma roupa provocante, ela está tentando os outros, as pessoas estão pecando mortalmente e esse pecado as leva para o inferno. Só que quem está ocasionando é a mesma coisa, a pessoa que está dando causa é a mesma coisa. Então muito cuidado, né, nesse tempo de calça leg que virou moda. E olha como foram safados, né? Primeiro eles colocaram a calça leg para pegar a mulherada barato. Era bem mais barato que uma calça jeans. Hoje em dia, se não é o mesmo preço, tem até mais caro. Mas muito mais caro. Coisa de louco. Uma vez tinha uma senhora aqui na cidade, não é onde eu moro, na cidade vizinha, andando numa praça, passando com o carro, de repente você chama atenção, você olha, passando com o carro, com a esposa, tudo mais do carro, a mulher estava nua. Meu Deus, a mulher saiu nua para a rua. Falei para a Milene, ela falou, não, ela está de calça leg cor da pele. Mas por quê? Qual é a ideia de uma pessoa que faz um negócio desse? Achei que é uma pessoa, sei lá, drogada, perdeu o senso aí. Não, e foi muito rápido, né? Porque o trânsito ali é rápido, nessa praça que eu estou falando, que é da entrada da cidade. Veja bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, castidade no olhar, castidade no pensar, né? Na internet, então evite entrar nesses sites que ficam mostrando mulherada, né? Porque tem para os dois lados, né? Porque é isso, na verdade, o ser humano virou corpo, o humano virou um comércio.
É simplesmente vamos mostrar. E quando a pessoa não tem mais o que fazer, essas atrizinhas fracassadas, quando começam a perder a fama, já vou fazer um topless, tirar uma foto e mando para a mídia. Aí o meu empresário já manda divulgando: olha, a fulana saiu de topless, fez uma selfie. E como é que todo mundo fica sabendo disso? Porque tem um empresário ali que divulga. Tem um empresário que divulga, só isso. Divulga o escândalo. Então, se não aparece pela fama, se não aparece pelo talento que não tem mesmo, vai aparecer pelo escândalo. Tudo isso é tão passageiro, parece agora, daquela semana, duas, ninguém nem lembra mais da pessoa, porque tem outras fazendo a mesma coisa. Então é assim, decepcionante. Cuidado com tudo isso. A gente não precisa nem falar da questão de guardar castidade de acordo com o seu próprio estado. Porque é assim, a pessoa que é solteira, olha, eu não sou casado, não fui casada nenhuma vez, a pessoa está em estado de virgindade, é para guardar a virgindade. Caiu de moda, mas enfim, diante de Deus, a moda não muda. Diante de Deus, os valores são os mesmos sempre, moda é coisa do diabo. Então é para guardar a castidade até o casamento, começando por aí. Agora, então casei e vou me esbaldar. Não, calma, você casou com uma pessoa, do sexo oposto aí, casou com até a esposa, tem o marido, conforme o caso aí, e você então tem fidelidade a essa pessoa, tem vida conjugal com essa pessoa e só. Você não foi lá pedir a bênção na frente do altar para várias mulheres, para estar com 3, 4 ou 4, 5 homens, conforme o caso, que agora é moderninho, Mas na igreja bergoliana estão dando a bênção e fazendo o casamento na Europa de um homem com 3 mulheres. Eu já vi. Mas na igreja católica, apostólica romana, essas coisas não acontecem, pode ficar sossegado, não é a nossa igreja. Essa aí é a igreja bergoliana, a igreja falsa, não tem nada a ver com a nossa. Sério. Tem padre fazendo isso daí lá, padre entre aspas, Padre da igreja bergoliana, devia ser outro nome, Enfim, que nos proíbe o 9º mandamento. O 9º mandamento proíbe expressamente todo e qualquer desejo contrário à fidelidade que os cônjuges se juraram ao contrair matrimônio. E proíbe também todo e qualquer pensamento culpável e todo e qualquer desejo de ação proibida pelo 6º mandamento. Você tem noção que você, quando vai ao altar, quem é casado, você foi na frente do altar, você pediu a bênção de Deus para o seu casamento? Você escolheu uma pessoa, via de regra hoje em dia, Escolheu a pessoa e você foi lá pedir a bênção do Senhor na frente do altar, para que você então pudesse se casar com essa pessoa, o Senhor abençoasse a sua união. A partir daí, então, você contraiu um matrimônio, recebeu o sacramento do matrimônio e vocês estão casados até que a morte os separe, a não ser que tenha sido um caso de que o matrimônio foi inválido, não houve, aí o casamento, o sacramento não foi válido porque teve aí algum engano, de repente o rapaz já era casado, a moça já tinha caso com mais uns 3, 4 aí, infiel, tem uma série de questões, Enganou aí de várias formas. Olha, eu me arrependi, eu era disso, eu era do apá virado, mas agora eu sou santinho. Olha a minha cruz, olha isso, olha aquilo. Aí casa com a moça só para conseguir o que queria e depois tchau. Então o resultado também, gente, por favor, aí essas coisas fazem com que o sacramento não seja válido. Não é que a igreja anula o casamento, popularmente anula, não, o casamento foi nulo mesmo, a igreja só atesta que foi nulo, é só isso que ela faz. E quando era no tempo aí do Papa Bento XVI, era um processo assim demoradíssimo, não é que nem é hoje que é rapidíssimo. Mas era demoradíssimo, com testemunhas, com tudo, porque aí o clero entendia, em sua maior parte, que você tem uma responsabilidade muito grande, porque você já imaginou um padre verdadeiro, porque os falsos estão nem aí com nada, mas que fizesse aí o casamento segunda vez, sendo que o primeiro era válido, como é que ele não ia se depois prestar as contas para Jesus? Olha a preocupação da Santa Igreja. Porque enganar, a pessoa pode enganar o padre, mas aí o Senhor não engana. Conhecemos um padre aí que tinha assim um pânico, pavor e horror de fazer aquela missa dos doentes lá, a missa da saúde, enfim. Aí que as pessoas, em vez dele ir na casa das pessoas, as pessoas que iam lá na missa, uma vez por mês. E a gente então estava ali ajudando, em pastoral, tudo mais,
E aí a gente viu isso e viu ele falando, eu tenho muito medo de dar a unção dos enfermos para quem não precisa, porque isso aqui perdoa todos os pecados. O que ele não captou é que não é bem assim, não é bem assim, né? Porque é assim, a pessoa pode enganá-lo, mas frente a Cristo não enganou, como o autor dos sacramentos é o Senhor. A pessoa pode lá enganar o padre, mas só fez um pecadão mortal assim na frente de todo mundo, foi só isso que ela fez. Vai receber absolvição de nada. Então, faça favor, né? A gente tem grandes momentos bons nos casamentos e péssimos momentos. É assim, altos e baixos. A vida não é assim, de altos e baixos. Tem hora que está muito bom, tem hora que está mais ou menos, tem hora que está complicado. Mas aí é a gente se lembrar que o juramento foi na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, né? Até que a morte os separe. Jovens também saberem escolher as pessoas, porque você vai casar com ele, eu vou, ele é tão engraçadinho, Então, o engraçadinho, o palhaço, depois não sustenta você e teus filhos. É a hora que você olha e fala assim, poxa, aí não dá, né? Ou então o rapaz, ela é um estouro, não vou nem completar o resto, você já entendeu, tá falando do corpo da moça, então. Um dia o estouro explode e todo mundo fica velho, né? Daí como é que faz? Um dia você pode não acreditar, mas eu já tive 92 quilos. Hoje são 140, mas eu já tive 92. E aí, então, as pessoas ficam mais velhas, engordam, tem gente que fica careca, não é meu caso. Enfim, as mulheres também envelhecem, é da vida. Agora, se você ama aquela pessoa, você está com ela todos os dias e ela está com você todos os dias. Pronto. Agora, se era só na base da empolgação, depois vai roer um osso feio aí, né? Então, escolher, os padrões não são esses, né? Os padrões são exatamente, aqui não é sobre o sacramento, quando falar sobre o sacramento do casamento eu vou falar mais, mas o padrão não é esse, esse é o padrão superficial do mundo, o padrão é você escolher a pessoa que vai passar o resto da sua vida com você e você com ela. Quando não chegar no matrimônio eu falo mais, tá bom? É um grande pecado a impureza, é pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição dos irracionais, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios e provoca os mais terríveis castigos de Deus nesta vida e na próxima vida, ou seja, a vida eterna. São pecados todos os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza. Os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza não são em si mesmo pecados, mas antes tentações e incentivos ao pecado. Então o que acontece? Você está aqui, você está tranquilo aí, está na internet, coisa parecida, ou está, enfim, na rua, está andando, de repente aparece aquela coisa na frente, né? E aí já vem o demônio e uau, né? E aí você renuncia em nome do Senhor e vai-te embora em nome de Deus e da Virgem Maria. Acabou, você não concordou. Pronto, foi a tentação, mas não foi o pecado. Agora, o problema é quando você começa a olhar, né? Começa a olhar e fazer conjecturas, etc. Aí, problemático. Então, fuja das ocasiões de pecado. Nós temos um santo aí, se eu não me engano, era São Tarcísio, que ele andava olhando para o chão. Aí perguntaram para ele se ele tinha algum problema. Ele falou, não, é que eu não quero pecar mesmo contra a castidade, então eu olho para o chão, não quero ser impuro, então eu olhava para o chão. E eu já com a bengala, então, tenho que olhar para o chão. Eu já tenho o hábito de olhar para o chão mesmo, porque eu sei que sempre tem ali alguma coisa que você pode tropeçar, um buraco, um ladrilho mal colocado na calçada. Eu já tenho esse hábito, faz tempo já. Agora com a bengala, então, é uma maravilha, né? Que você tem que olhar, não está pisando, belezinha. Certo? Mas assim, não estou dizendo para você quebrar seu joelho, arrebentar o ligamento igual aconteceu comigo. Não é isso! Estou dizendo para você cuidar dos seus olhos e rejeitar do pecado. E pedir essa graça imensa de Deus. Todos os dias também a Nossa Senhora é seu anjo da guarda. E resistir. Quando são pecados os maus pensamentos, ainda que não sejam seguidos de ação, são pecados quando culpavelmente lhes damos motivo, ou neles consentimos, ou expomos ao perigo próximo de neles consentir. Quando você começa a dar chance para a tentação, o demônio fala e você começa a dar cordinha para ele, né? Você começa a nossa, é mesmo, né? Pronto, começou o problema.
Que nos ordena o sexto e o nono mandamentos? O sexto nos ordena que sejamos castos e modestos nas ações, nos olhares, no porte e nas palavras. O nono mandamento nos ordena que sejamos castos e puros até no nosso próprio íntimo, isto é, na alma e no coração. Tá gente aí que, nossa, você olha, parece um santo, mas é um demônio por dentro, né? Complicado. Ou não é, mas dá uma grande chance, né? Que devemos fazer para observar o sexto e o nono mandamento? Para bem observarmos o sexto e o nono mandamentos, devemos invocar frequentemente, de todo o coração, a Deus, ser devotos de Maria Virgem, Mãe da Pureza, lembrar-nos de que Deus nos vê, pensar na morte, nos castigos divinos, na paixão de Jesus Cristo, guardar os nossos sentidos, praticar a mortificação cristã e frequentar os sacramentos com as devidas disposições. Esse é o remédio, o antídoto está aí, acho que dispensa mais comentários. Está aqui o remédio e você tem de armas para lutar contra essa tentação e contra esse pecado. Que devemos evitar para nos conservarmos castos. Para nos conservarmos castos, devemos evitar a ociosidade. Ociosidade, sem fazer nada. Então, antigamente, os antigos falavam assim, né? O pessoal mais velho falava assim, cabeça vazia, oficina do diabo. Porque não está pensando em nada, opa, está aí chegando o demônio, chegando junto para já falar o que não deve, né? O que ele, na verdade, é o papel dele, ele faz assim mesmo, mas que a gente é péssimo para nós. Então evite a ociosidade, os maus companheiros, aquele pessoal que você não pode conversar com a pessoa, que a pessoa já começa a puxar assunto furado, e às vezes nem sempre é assunto rasgado, às vezes hoje em dia, mais modernamente, eles dão a entender. Eles olham e falam assim, esse é esse que diz que é católico, católica, né? Então não posso chegar chegando assim, dizer, olha, você está vendo, já começar a falar um monte de abobrinha, né? Tem que chegar assim, devagar, assim, sugerindo, assim, dando ideia. É um pessoal que trabalha para o diabo, vocês não têm noção de como que é terrível. Então são pessoas que são más companhias, deve-se evitar. As más leituras... E aí que eu vou incluir a internet, que nesse tempo aqui não tinha internet, as más leituras, os canais de TV que fazem isso, qual não faz, né? Então, até canal evangélico aí está exagerando pacas, exagerando aos montes, e diz que é evangélico. Tá vendo, nós somos modernos, isso aí é muito atrasado, sabe? Aqui é moderno. Então, é o que eu falo, gente, aí é se poupando do mundo, se afastando do mundo, dessas coisas do mundo que são para tentar mesmo a pessoa e fazer com que ela faça errado, certo? Olhar figuras indecentes, espetáculos licenciosos, bailes, conversas e diversões perigosas, bem como todas as demais ocasiões de pecado. Baile, está falando baile, imagina o que não diria de balada. Imagina que não falaria hoje das baladas, das heavy fest, sei lá, que tanto mais que cada hora inventa uma pior que a outra. Imagina, calcula. Isso daqui não tinha na época, né, do Papa Pio X. Imagina agora. E que não falaria, passa nem na porta, por favor. Nem olha, não pensa, nem pensa. Eu acho que eu vou lá, não pensa. Nem olha, quando a valsa foi criada, foi lançada nos salões de dança, era um verdadeiro escândalo. Porque as pessoas dançavam juntas demais, o que até então não acontecia. Imagina as dancinhas de hoje. Nem precisa falar mais nada. Certo? Então é o tipo da coisa que é para ser evitado, gente. Olha, o pecado de impureza é terrível. É realmente o pior pecado contra Deus. Você não tem ideia como é terrível e abominável diante de Deus. Quantos santos não falam isso? Quanta gente condenada ao inferno por pecado de impureza. Então você não vai, claro, aquelas músicas que já ficam, aquelas coisas que eles falam, pornográficas, evite, caia fora. Gente, não é fácil ser católico no século XXI, a grande verdade é essa. Não é fácil ser salvo no século XXI também, mas é possível. Está aqui a igreja nos ensinando aí os passos, né? Bailes, conversas, diversões perigosas, bem como todas as demais ocasiões de pecado. Na verdade é interessante porque assim, antigamente não tinha esse monte de oportunidade de gastar dinheiro. A vida moderna, pós-moderna, pós-moderna, né? Ela tem um monte de oportunidade de gastar dinheiro, né? Mas há bastante mesmo. Quando eu era criança,
Oportunidade de diversão na cidade de Taubaté, que nunca foi assim muito pequena em relação a tantas outras, não era gigante, mas também não era minúscula. Oportunidade de diversão, uma vez por ano vinha circo na cidade, uma vez por ano vinha parque de diversão. Pronto. Ah, sim, tinha baile lá, mas a gente não ia mesmo, que eu não gostava, né? Então, nem de baile de carnaval. Com 7 anos eu pedi para não ser levado mais, que achava muito sem sentido, todo mundo fica dando volta no salão, volta no salão, volta no salão, volta no salão. Achava estranho aquilo, aquele calor. Então, eu não quero ir mais. Ia na sessão matinê, né? Porque me levavam, porque eu não gostava, né? Então, conclusão da história. Aí estraguei o papo, porque eram 2, se eu não ia, o outro também não ia, estraguei a festa ali. Mas, de qualquer forma, né, a intenção não era essa. A intenção é que eu não queria ir mais. Não via sentido nisso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era isso. Agora, hoje, shopping center e cinema. Ah, tinha cinema também, mas sessão Mercurinho para criançada, domingo lá. Passava os desenhinhos chatos, né? Não gostei de Tom e Jerry, né? E aquele negócio, achava uma pancadaria muito grande já naquela época. E assim, na verdade, ia porque davam dinheiro e mandavam ir. Mas assim que eu pude não ir mais, também não fui. Mas era só desenho animado que passava. A diversão era isso, gente. Agora hoje não, hoje é diversão todo final de semana. Sextou! Hoje é dia, né? Sextou, hoje não sextou nada, né? Foi incestado, porque do jeito que o jogo foi, né? Foi muita gente foi incestada aí hoje. Tá tudo no cesto, aquela cara assim de perdi, né? Mas na verdade a questão é que não tinha esse monte de oportunidade de pecado como tem hoje. Gastança de dinheiro e pecado aos montes. Cinemas e shopping, passando 3, 4 filmes, toda semana muda. Você pode ir no cinema praticamente todo dia, quase. Bom, tem cidade maior, shopping maior aí, que tem 3, 4 cinemas. Você consegue ir todo dia num cinema diferente se tiver dinheiro para isso. Caro, aquele cheiro de pipoca terrível com manteiga lá, que não é manteiga, sabia que não é manteiga? É um produto químico que parece manteiga, mas não é. Aquele cheiro horrível, né? Então, quer dizer, é o tipo da coisa que não vale a pena. E as pessoas ficavam em casa. E lia um livro e conversava, aí depois via a televisão, aí pronto, já começa a estragar, né? Tinha o rádio também para estragar, né? Aí vem a televisão para estragar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós como católicos que somos, militantes, praticantes mesmo, com todas as letras maiúsculas, a gente sabe que o tempinho que a gente tem de folga, estou um tempinho de folga, vou pegar aquele livro que eu não consigo ler da santa tal, Vou pegar aqui o terço para rezar, porque estou precisando rezar mais, eu não consigo rezar o terço aí, o rosário por dia, agora vou rezar. Hoje vou rezar domingo, estou de folga, então vou rezar 3 terços por dia. Tem muita coisa, vou estudar o catecismo lá de São Pio Maior, vou pegar aqui e estudar. O professor Emílio está quase no meio do livro já, vou rever do que ele já falou. E outras tantas coisas católicas que você precisa se interessar, porque as coisas do mundo a gente já sabe onde vai dar, certo? E aí então o mundo mudou desse jeito, e mudou para pior. E toda vez que a moda muda, moda é uma porcaria. E quando muda, muda para pior os costumes das pessoas, sempre. Imagine para terminar o seguinte exemplo. Eu falei que nós vivemos numa cidade de 4.000 habitantes. Não é, hoje eu descobri que tem 2.600 no último censo do IBGE. Então diminuiu, né? E olha que nem foi esse censo agora, é o anterior aí. Apareceu lá no Google Maps. 2.600 pessoas. Uma cidade que é um tequinho. 2.600 pessoas. Se eu chegar naquele apartamento Copan lá em São Paulo, quem conhece, tá certo? O pessoal estava apavorado que eles iam fazer o censo no Copan. Para quem conhece, o Copan é uma cidade, né? Assim, com certeza 2.600 pessoas deve ter por andar, negócio absurdo. Bom, mas aí uma cidade teco, uma cidade rural. Uma cidade assim que a maior empresa que nós temos aqui é uma empresa cafeicultora. E depois se juntarmos, plantação de café mesmo, e depois se juntarmos o restante dos pequenos produtores de leite, então uma cidade leiteira, pecuária, leiteira, mas assim pequenas pessoas, pequenos produtores. E aí o casal vai na roça, na casa do outro casal amigo. O casal vai na roça visitar o outro casal, que são os donos da casa. Papo vai, papo vem, bebida vai, bebida vem, aquela coisa toda, o dono da casa propõe uma troca de casais. Você espera o quê? Você espera que ele leve um soco na cara da mulher dele, no mínimo, né? E uma descompostura do amigo dele, que está lá com uma mulher junto com ele.
Você vai descobrir depois da história que essa mulher que está junto com ele, o visitante veio com uma mulher, mas essa mulher não era esposa dele nem namorada dele, era um cacho aí. E aí, surpresa das surpresas, numa cidade de tequinho do nosso tamanho, todo mundo aceita. Todo mundo aceita e vai cada um para um quarto. Olha que beleza. Mas o melhor não fica aí, o melhor é depois, né? O melhor do escândalo é que daí a mulher do dono da casa saiu do quarto e foi embora para outra cidade com o cara que ela estava. A outra mulher ficou ao léu e o marido, o dono da casa, ficou sozinho. Está acontecendo isso em Dom Viçoso, gente. Tenha dó. Se fosse em Taubaté já seria um escândalo, mas está acontecendo numa cidade pequenininha, Tequinho, que tem aí 3 igrejas evangélicas e uma católica, entre aspas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso, o escândalo está por aí, o demônio está à solta, as pessoas já não têm mais noção, muita gente sem moral, sem decência, simplesmente achando que pode tudo, está tudo certo, tudo é permitido, tudo convém, tudo convém. São Paulo fala tudo é permitido, mas nem tudo convém. Não, tudo convém, o importante é ser feliz. É a praga lá do programinha da manhã, né? É importante ser feliz. É o que a Globo mais prega para todo mundo, né? Eles próprios uns infelizes. Quem fala isso daí? Procurando felicidade onde não existe, na ilusão. Basta ver como essa gente troca de parceiro, porque trocar de marido é mentira. Marido é casamento, sacramento. Quando você vem na igreja e casa, aí você tem marido. Antes disso é só um parceiro. Parça. Desculpa, é assim que é, gente. E essa gente troca de parceiro, eles não trocam de marido. Isso é bondade da parte da mídia, né? Então é isso, vamos ter muito cuidado nesse tempo de imoralidade, porque para piorar a situação, como a imoralidade é crescente, você começa a não perceber mais. E aquilo que era escândalo para a sua avó, de repente para você pode começar a não ser, ou até já não é, e a sua avó estava certa, tá bom? A sua avó, a sua bisavó estavam completamente certas, é você mesmo que está errado, poluído pelo mundo. Então, muito cuidado com tudo isso, não queremos ir para o inferno, queremos ir para o céu. Queremos ir para o céu. Então o que vale é a moralidade cristã, aquela que eles tanto trabalham e gastam bilhões para destruir.